Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema desse vídeo é martelinho de ouro para iniciantes. Para quem me acompanha aí no canal, tá chegando agora, sabe que uma das coisas que agrega muito valor na área da estética automotiva, para você que está fazendo polimento automotivo, é não só o martelinho de ouro, mas também a micropintura. Nesse vídeo aqui em específico, a gente vai comentar um pouco sobre um processo simples de remoção do tipo vinco, muito comum de acontecer em carros que esbarraram e chegaram para você na tua estética e para você fazer um polimento ou aconteceu com você na sua casa e você precisa resolver. Nesse vídeo eu vou falar sobre um mecanismo simples de resolver esse amassado, que classifico eu como simples de resolver, para que você possa estar aprendendo como fazer isso de uma maneira segura, utilizando poucas ferramentas e de uma maneira adequada, atingindo o objetivo do vídeo, o objetivo do serviço, que é remover esse amassado da melhor maneira possível, com o menor custo também. O que eu sempre comento com vocês, especialmente na área da funilaria e pintura, da remoção de amassados e da micropintura, é a análise do defeito e como você vai trabalhar ele. No processo do martelinho e qualquer processo de funilaria que você vai desamassar uma peça, é interessante você dar uma olhada macro nesse amassado e nesse defeito para ver o que está acontecendo ali. Nesse defeito em específico, eu sugiro você olhar duas coisas. Primeiro, como que está o defeito por baixo da peça. Seja por baixo da lataria ali, naquela parte por baixo do paralama, e também o estado geral da peça quando você está removendo esse defeito, ou seja, se essa é uma peça original que nunca foi repintada ou se essa é uma peça repintada. Por quê? Primeiro ponto, porque se você tiver, por exemplo, um amassado de vinco como esse aí, que aparenta estar só na parte de cima, se você olhar ele por baixo do paralama, você vai ver que ele está amassado por baixo. Isso impacta diretamente em como você vai remover esse amassado. Para você que já assistiu os vídeos anteriores de martelinho de ouro no canal, que eu demonstro alguns defeitos e como trabalhar eles, você já sabe que no defeito daquele gol que eu precisava fazer a porta abrir, eu precisei primeiro remover os pontos de tensão mais fortes que impediam que eu pudesse trabalhar no amassado de maneira que eu conseguisse remover ele quando eu estivesse repuxando ou batendo com o martelinho. Então isso é importante, é o primeiro ponto. Aí nesse amassado eu tenho ele amassado por baixo ali no paralama, por baixo da capa do paralama de proteção, eu tenho esse amassado para dentro, ou seja, eu preciso dar uma puxadinha nele de leve, da mesma maneira que eu fiz no Gol. Para quê? Para que eu alivie um pouco a tensão desse vinco, que está em alto relevo, e consiga bater nele com o martelinho, empurrando ele para dentro, fazendo a lataria se alinhar completamente. Outro ponto interessante, essa é uma peça repintada. Nessa área aí, eu já tenho pelo menos uma camada a mais de tinta e de fundo no processo da repintura que foi feita anteriormente. Então eu tenho um destacamento já, bem na área que foi amassada já destacou um pouquinho. Então eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente com o repuxo. Se eu precisar utilizar uma cola quente, por exemplo, para fazer o repuxo com a repuxadeira, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque pode facilmente destacar o resto da tinta e ir desprendendo conforme eu for trabalhando e eu necessitar da repintura. Nesse caso aí, agregando valor, eu podia trabalhar tranquilamente um processo de micropintura após a resolução desse amassado. Pô, Rodrigo, o que você está utilizando então para desamassar esse amassado aí? Primeiro, martelinho de 200 gramas, pessoal. Não estou utilizando de 100 porque o de 100 é muito fraquinho para amassado. Vamos começar com o de 100 para ver como é que é. Começa batendo com o de 100, você vai notar que você vai bater, vai aumentar um pouco a força e não vai ter um resultado desejado e ele não vai estar abaixando esse amassado. Como eu trabalho aí numa área onde a chapa é mais rígida nesse contorno aí, ela é naturalmente mais rígida pelo seu formato e estrutura, eu estou utilizando já de cara um martelinho mais pesado, porque eu sei que eu vou precisar de um pouco mais de força para bater
nesse amassado e fazer ele voltar. E o martelinho de 100 gramas não vai ser suficiente para mim. Essa é a minha visão a respeito do peso do martelo que você está utilizando. Quanto mais força você precisar usar para bater, pior fica o teu trabalho do ponto de vista que você pode exagerar na força e de repente marcar a peça ou fazer ela amassar mais ainda, sendo difícil de você trabalhar depois. E também estou utilizando esses pinos dos mais variados tipos para fazer esse amassado voltar com precisão. Como é que funciona? Eu começo trabalhando com o martelinho somente, vou batendo com o martelinho, encontro a melhor posição possível para fazer uma boa alavanca do martelinho no momento que eu estou batendo com ele na lataria, com precisão, trabalhando pontualmente nesse amassado, e vou batendo. Comece sempre batendo com precisão e com calma, com pouca força, ou seja, praticamente só com o peso do martelo você vai batendo. Quanto mais próximo do final do martelinho, da base de apoio do martelo, melhor fica a concentração de força no momento da batida. Então, segurando ele mais na ponta, você consegue ter mais força na alavanca que você está utilizando para bater com ele na lataria. Então eu sempre procuro utilizar ele segurando o máximo possível na ponta para que eu tenha uma boa concentração de força na batida. Então conforme você vai batendo, vai notando que ele não está abaixando, você vai aumentando um pouquinho a força. Tá curtindo o vídeo aí? Não esqueça de deixar o seu gostei, já deixa o seu like e posta aí nos comentários o que você está achando, como é que você trabalha e o que você quer ver a respeito de martelinho ou polimento e micropintura e pintura automotiva no canal também. Não esquece de fazer isso, faz agora aí, para você não esquecer no decorrer do vídeo. Com o martelinho, então, eu vou batendo bem em cima desse amassado, vou distribuindo as batidas de acordo com o tamanho do amassado, de cima para baixo ou de baixo para cima, você vai escolhendo e vai batendo ali. Então você vai batendo, vai analisando e vai vendo como que está o teu resultado. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais fazer ele abaixar somente com o martelinho. Então é aí que vão entrar os pinos, para que você bata diretamente no pino e faça esse amassado sumir em sua totalidade, com mais precisão no risco que você está abaixando. Então você vai escolher o pino, primeiro, que melhor se molda ao risco e ao defeito que você está trabalhando, para que você não marque mais essa peça, aí você consiga baixar ele com eficiência. Então não adianta você chegar com um pininho extremamente fino ali e tentar fazer a batida exatamente no lugar onde você tem o vinco, você tem aquele risco, digamos assim, sendo que você não vai ter precisão, não vai conseguir bater com muita precisão nessa área e eventualmente, dependendo da força que você jogar, você vai marcar as áreas ao redor ou vai marcar mais a peça e vai ficar cheia de pipocadinhos. Então escolha um pino que você consiga ter uma precisão ali naquele risco, mas que não seja tão simples de deslizar quando você estiver batendo, tá certo? Então aí na maior parte do tempo eu trabalhei com o pino achatado, que é um pino que tem um corte reto ali com uma boa área de contato nesse amassado. E fui batendo de cima para baixo ou de baixo para cima, de maneira alternada, ou seja, de modo que eu deslizasse a minha mão sobre esse amassado conforme eu ia batendo, com uma força moderada e dosando a força conforme eu ia sentindo necessidade de batidas mais fortes, vendo se estava baixando ou não. Então aqui é um trabalho de detalhe, galera, bater um pouquinho, parar, dar uma olhada no resultado, bater mais um pouco, dosar a força e assim você vai indo até você remover esse amassado por completo. O que pode acontecer no momento que você estiver abaixando ele? É você notar que as áreas ao redor elas estejam em baixo relevo, ou seja, necessitem que você utilize um bastão de cola quente e o rebatedor para você puxar esse amassado de volta. Então você vai trabalhando em paralelo conforme a tua necessidade. Nesse caso aí o vincado era somente em alto relevo, então eu precisava somente abaixar esse risco, digamos assim, dessa área para fazer com que ele sumisse. Muito cuidado com o vinco desse paralama, que é aquele contorno original da peça que tem ali na borda. Então é fundamental que você evite bater nessa área se você não precisar. Então é muito comum também você ter o amassado comprometendo esse vinco, onde você normalmente vai precisar puxar ele para fora. Então você vai puxar ele com o rebatedor de cola quente e vai abaixar o outro com o martelinho. E assim você vai trabalhando.
Então não é o tema do vídeo porque eu não tenho esse defeito aí, mas tome muito cuidado para você não causar ele se você estiver trabalhando num defeito semelhante ao que eu estou apresentando no vídeo. Outro ponto interessante, eu apoio sempre minha mão nessas áreas aí, principalmente nas etapas finais do amassado, para mim ter bastante precisão e fazer com que esses pinos que eu estou batendo, eles não deslizem na lataria facilmente. Então eu tenho mais precisão apoiando a mão na peça e consigo trabalhar melhor assim. Então eu vou deslizando a minha mão conforme eu vou precisando atingir outras áreas desse amassado, ou seja, eu vou batendo, espalhando esse amassado ali, deslizando a minha mão sobre a peça. Então é assim que eu trabalho. Ô Rodrigo, quanto tempo você demorou para fazer a remoção desse amassado aí? Galera, entre filmar, posicionar a câmera, parar a câmera e fazer todo esse processo aí, demorou cerca de 1 hora. Quanto que seria cobrado para fazer um amassado como esse aí isolado? Cerca de 100 a 150 reais, creio eu que seria um preço justo para fazer esse serviço. O que eu teria como serviço agregado nesse amassado aí? A micropintura desse pontinho que destacou aí embaixo seria um serviço agregado. Também cerca de 100 a 150 reais se fosse feito isoladamente. Se fosse junto com o amassado aí, você poderia fechar um pacotão dando desconto para o teu cliente, cerca de 200 a 250 reais, dependendo de como for o teu serviço, de quanto tempo você demorar, para fazer, obviamente, o serviço com a maior qualidade possível e da melhor maneira possível para atingir um melhor resultado, tá certo? Então essa questão de preço também é meio irrisória, não adianta eu comentar sobre a base do que eu iria cobrar para você que de repente está trabalhando num outro local que você consegue aumentar a tua margem ou eventualmente precisa diminuir a tua margem de acordo com o seu custo. Leve sempre isso em conta, o teu custo de operação. Feito então esse processo, você faz um polimento. Esse polimento ele pode ser manual ou com a tua máquina, enfim, só para remover as pequenas marcas que você tenha deixado do processo natural de você bater nessas áreas com um martelinho e com a ponteira. E verifica aí o acabamento final, passa uma cera, vê como é que tá aí. Eu limpei somente essa peça, o carro estava extremamente sujo, ainda tá, e eu limpei só a peça para mostrar para vocês e fazer esse acabamento. Então você normalmente vai vender esse serviço casado aí para o teu cliente também, entregando o carro lavado, enfim, encerado, você vai fazer esse jogo de campo aí para apresentar um bom resultado na hora do serviço para o teu cliente. Pô, Rodrigo, quero saber se a peça foi repintada, se não foi, eu não sei identificar isso. Galera, na descrição desse vídeo aqui, além dos vídeos de martelinho que eu comentei para vocês, tem um material super completo também sobre os defeitos de polimento e defeitos da repintura, que você consegue visualmente identificar se uma peça foi repintada ou retocada, tá? Basicamente você precisa de uma boa fonte de iluminação e um pouco de paciência e olho ali, e jogada de posição de luz versus a distância que você está olhando a peça e tal, para você identificar se a peça foi repintada ou não. Em paralelo você tem também o medidor de espessura. Já trabalhei no canal em vários vídeos a respeito do medidor de espessura, está aqui na descrição também, que é uma ferramenta que te auxilia a saber se a peça foi repintada ou não com muita precisão e muita exatidão. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse novo vídeo a respeito do tema. Postem aí nos comentários as sugestões para vídeos futuros, que eu estou sempre olhando, sempre de olho, escolhendo os comentários aí, dando uma olhada nos comentários para estabelecer os vídeos que eu vou trabalhar no canal, mostrar e filmar para vocês com base no meu tempo, na minha disponibilidade de tempo e obviamente nos serviços que eu puder pegar. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você puder dar uma força para mim a continuar com esse trabalho dos vídeos no YouTube, seja membro do canal também, pois isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para você que está chegando agora e para você que está me acompanhando faz tempo, buscando sempre a melhor qualidade da informação, passando sempre da melhor maneira possível para você que está assistindo agora. Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.